Assim como na classe professor, escola também vai ter 3 composições. Só que ao invés de fazer composição com telefone, endereço e e-mail, nós vamos ter com endereço, telefone e professor. Onde professor vai ser o atributo diretor. Então vamos criar aqui a classe escola. Então posso fechar aqui professor e nós vamos vir aqui na nosso pacote de compostos, criar uma nova classe, colocar aqui escola. Pronto, nossa classe está criada. Nós podemos então começar a codificá-la fazendo o import ou include das classes professor.h, que está no mesmo pacote, o include das classes componentes telefone.h e o include da classe componentes componentes e endereço.h. Maravilhoso. Passamos então a definir o único atributo de escola, que vai ser o nome, o atributo próprio de escola. Então, private, nós vamos ter aqui o std. Precisamos fazer o... Como endereço já faz o include de string, nós não precisamos fazer o include aqui também. Não vai dar erro, porque tanto o professor, se eu não me engano, o professor também faz o include de string, certo? Mas vamos lá. Continuando, nós vamos ter então agora os públicos, que vai ser o encapsulamento de nome. Então, no caso, void, vou botar primeiro os atributos, né? Então, endereço, telefone, tel, e diretor, professor, diretor. Aí agora nós fazemos aqui o encapsulamento de nome. Então, no caso, void set nome recebendo string n e um std string get nome. Pronto. Agora uma coisa interessante, vou já mostrar para vocês na prática aqui. Deixa eu colocar aqui escola. Vamos fazer aqui esse encapsulamento, vamos implementar na verdade esse encapsulamento. Então, void escola set nome std string n des nome cbn e string escola get nome return des. E com isso eu concluí o código fonte da minha classe escola. E uma coisa interessante disso é o seguinte: eu posso, no momento que eu tiver fazendo aqui o include da minha classe escola, na verdade eu vou fazer o include só da escola aqui, que vai permanecer funcionando porque escola faz o include de professor. Então, o professor está disponível para essa classe, certo? Esse arquivo. Tanto é que eu vou dar aqui um Ctrl B, ele vai recompilar, nenhum erro foi dado, e se eu botar para rodar, vai permanecer rodando normalmente. Uma coisa interessantíssima dessa questão da orientação a objeto é que eu tenho aqui um objeto da classe professor. Se eu criar aqui um objeto da classe escola, certo? Vou botar aqui, por exemplo, escola pp, certo? E aí, o que que vai acontecer? Dentro de pp, vai ter um outro objeto chamado diretor, que é da classe professor, certo?
Então, se eu quiser fazer a inserção dos dados do diretor, eu tenho que acessar o objeto da escola, que é pp. Ponto. O nome do objeto da classe professor, que é diretor, ponto, set nome. Vou colocar aqui, por exemplo, Escolástica Lisboa, que é o nome da nossa diretora. Então percebam que através da composição eu posso ter diversos objetos com funções diferentes. Eu fiz só o include de escola, mas aqui eu tenho um objeto da classe professor. E dentro de diretor eu também tenho um objeto da classe professor, que tem funções diferentes. Um está agregado ao objeto da classe escola e o outro não. Isso faz com que seja possível a gente reaproveitar de diversas formas a mesma classe. Eu espero que vocês tenham entendido. O restante da explicação vai ser basicamente a mesma coisa. Você vai preencher os atributos com encapsulamento, ou você pode colocar para o seu usuário preencher os dados para você poder praticar a entrada e saída de dados. Fica a seu critério. Eu espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo, em que nós vamos falar das classes curso e também da classe aluno, concluindo assim a parte de composições do nosso exercício. Até lá!